Informação importante: no São Paulo tem jogador internado em um hospital da capital. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também do Palmeiras sobre Agustin Giai, reforço de quase 41 milhões de reais no ano passado e agora ele é reserva do zagueiro. Bora te atualizar também sobre Cruzeiro e Atlético que tentaram ou sondaram o mesmo jogador. Já o Corinthians tenta manter uma escrita enorme contra o Vasco. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo e uma série de impressões de José Boto, o homem forte do futebol rubro-negro. Para completar, as últimas no mercado, bastidores, finanças, reviravolta no Santos e uma estatística importante. Podemos assistir nesse domingo a estreia pela primeira vez de um jogador na Série A entre os caras que sobreviveram no incêndio do Ninho do Urubu. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre Vinícius Júnior, que se tornou nesse sábado o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid, ao lado de Ronaldo Fenômeno. São 104 gols, no caso do Vini, em 305 partidas. Vinícius Júnior que perdeu um pênalti na derrota do Real Madrid contra o Valência dentro de casa, mas acabou se redimindo, marcando um gol um pouco depois. Já o PSG se sagrou campeão francês nesse sábado, com um detalhe importante: a vitória por 1-0 contra o Angers garantiu o título a 6 rodadas do fim do campeonato, enorme antecedência. PSG, que ainda não perdeu, tem a chance de escrever seu nome na história. Nunca o campeonato francês teve um vencedor invicto. Já o Atlético, time mineiro que vai disputar a Série B, contratou o Max, artilheiro do Campeonato Carioca, com 6 gols ao lado de Verratti e Germancano, operação concluída nas últimas horas. Para completar, preciso falar sobre a CBF, que passará a receber da Nike, sua fornecedora de material esportivo, 584 milhões de reais por ano a partir de 2027. O contrato atual garante à entidade 205 milhões de reais por temporada. Por falar na CBF, Edinaldo Rodrigues, talvez muito preocupado com todo o barulho de uma reportagem feita pela revista Piauí, decidiu inovar e lançou uma ideia discutível. Ele enviou um protocolo, um ofício para todos os clubes, informando que jogadores que subirem na bola, como fez o Memphis Depay no jogo contra o Palmeiras, vão ser alvo de uma punição com cartão amarelo, além de uma falta com tiro livre indireto contra o time deles. A saideira do giro de notícias tem a ver com a minha portuguesa. Renan Peixoto, ex-jogador da Lusa, estreou com a camisa do Atlético Paranaense e em alta. Ele marcou o gol da vitória do CAP contra o Paysandu na noite dessa sexta-feira, lá em Belém do Pará. O jogo estava empatado em 1-1. Renan entrou no finalzinho, deu um jogo de corpo no zagueiro e aproveitou o rebote para assegurar dos primeiros 3 pontos do Atlético Paranaense. Hora de falar sobre a estatística curiosa e importante que eu havia contado para vocês no início do vídeo. Nesse domingo a gente vai ter a oportunidade de assistir ao primeiro sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu de 2019, estreando na Série A do Campeonato Brasileiro. O feito pode ser obtido pelo Felipe Cardoso, que é um meio-atacante que pertence ao Vitória. Ele inclusive foi eleito na última segunda-feira a revelação do Campeonato Baiano. E há uma possibilidade real dele ganhar alguns minutos justamente contra o Flamengo. O jogo está marcado para esse domingo no Barradão, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, quando foi homenageado e eleito melhor, o jogador revelação do Campeonato Baiano, o Felipe chegou a dizer o seguinte, abre aspas: prometi a mim mesmo que dedicaria aos meninos que morreram todas essas conquistas que eu tivesse na minha carreira. Carrego esse fardo comigo e eles jamais serão esquecidos. Vale a lembrança de que 10 atletas morreram num incêndio até hoje bem pouco explicado. Importante dizer que o Felipe pode ser o primeiro a garantir o feito de estrear na Série A entre os sobreviventes do Ninho do Urubu. Vou torcer para que essa história siga sendo escrita e de forma bem bonita pelo Felipe. Hora de falar sobre uma reviravolta gigante no Santos. Ninguém fez mais sucesso no Peixe ao longo do Campeonato Paulista do que o atacante Guilherme. Ele conseguiu jogar mais até do que o Neymar, tanto que foi artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols marcados. Mas coisa mudou radicalmente para o atleta, ele não marca 4 partidas e pode virar reserva no jogo desse domingo. O Santos tem jogo importante dentro de casa contra o Bahia, muita pressão em cima do técnico Pedro Caixinha e existe uma especulação de que ele pode dar lugar ao Álvaro Barreal.
São 4 jogos de jejum, sua última partida com gol foi em 19 de fevereiro, na vitória por 3-0 contra o Noroeste, pela 11ª rodada do Paulistão. Vale a lembrança de que o Guilherme já havia sido artilheiro do Santos na Série B do ano passado, torneio que o Peixe terminou como campeão. Números na atual temporada de 10 gols, apesar desses 4 jogos de jejum, eu ainda apostaria nele. E você, torcedor santista, pelo que tenho percebido nas redes sociais, paciência do torcedor do Peixe com o atleta tem sido cada vez menor. Hora de falar sobre o reforço de quase 41 milhões de reais no Palmeiras, que já era a terceira opção para a lateral direita e que agora tem sido preterido até para zagueiros. Eu me refiro ao Agustin Giai, que foi comprado do São Lourenço no ano passado por 7 milhões e meio de dólares, operação de 40 milhões e 700 mil reais por 75% dos direitos econômicos. Ele vivia a grande fase, jogador de Sul-Americano e Mundial Sub-20, com a camisa da seleção argentina, um dos destaques do seu time lá na Argentina. Mas com a camisa do Palmeiras, a coisa não avançou. Nessa temporada, ele era reserva do Marcos Rocha e do Mike. E nessa quinta-feira, quando o Palmeiras estreou na Libertadores da América, o Marcos Rocha não podia jogar, o Mike ficou no banco e o Giai não foi opção na lateral. Quem ganhou a condição de titular para atuar provisoriamente na lateral direita foi o zagueiro Bruno Fux. O Fux, em alguns momentos, também se comportou como zagueiro, mas fazia a saída de bola pelo lado direito. O Agustin Giai ainda entra nos minutos finais da partida, mas segue de maneira bem discreta. Temporada atual de apenas 6 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Essa é uma coisa importante a ser dita também. Ele já havia participado de 12 jogos no ano passado, ou seja, são 18 desde que foi contratado, e o cara não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Pouquíssima utilidade para alguém que custou tão caro. Mais um dos vários reforços contratados por Abel Ferreira e Anderson Barros que não conseguiram vingar com a camisa alviverde. A pergunta que eu deixo para você é: você ainda tem esperança de que o Giai possa virar uma peça importante no Verdão ou pensaria em negociá-lo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo para repercutir a longa entrevista de José Botto, diretor executivo de futebol do clube, à Flamengo TV. Entre outras coisas, ele assegura que o rubro-negro é gigante. Abre aspas para o dirigente: eu costumava dizer que 1 ano no Benfica equivalia a 3 anos no Shakhtar. Aqui, 1 mês no Flamengo equivale a 1 ano no Benfica e a 6 no Shakhtar. O José Botto completa: isso tem muito a ver com a dimensão do clube. Com pouco tempo de Flamengo, eu já tenho muita coisa para contar aos meus netos. Vale a lembrança de que o Flamengo é o clube mais popular do país. Há quem garanta que ultrapassa a marca dos 40 milhões de torcedores. Isso sem falar na capacidade de investimento, clube mais saudável e rico da América do Sul. O José Botto também teve uma observação importante a respeito do Super Mundial de Clubes. Ele acha que os gigantes não encararão um torneio marcado para junho e julho com força máxima. Dá uma olhada e diga se você concorda, abre aspas. A percepção e a informação que eu tenho é de que a maior parte dos clubes europeus vai encarar o Super Mundial como nós encaramos o Carioca, ou seja, como uma pré-temporada. Tenho certeza de que nenhum clube top da Europa vai comprometer a temporada seguinte, que começa em agosto, por causa do Super Mundial. Isso vai dar uma equilibrada no torneio, fecha aspas. O que você pensa sobre o tema? Você tá com o José Botto? Confesso que não havia parado para pensar nessa possibilidade, mas estou curioso para saber se isso vai se confirmar. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que defende uma longa invencibilidade contra o Vasco. Os times se enfrentam daqui a pouquinho, a partir das 18h30 na Neoquímica Arena. O Corinthians não perde para o rival carioca em São Paulo há 18 anos. A última derrota fatídica em 2007, ano do rebaixamento, inclusive foi uma derrota na reta final da competição que afundou o Corinthians de vez rumo à segunda divisão. Desde então, 13 partidas em São Paulo com 10 vitórias e 3 empates. Importante dizer também que o Vasco deve poupar parte do seu time principal pensando na Sul-Americana. Corinthians, que não tem nada a ver com essa história, também defende uma longa invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série A, desde o ano passado que o Corinthians não perde como mandante na Neoquímica Arena. A última derrota foi em 1º de junho de 2024, 1-0 para o Botafogo. Desde então, 15 partidas sem perder, com 9 vitórias e 6 empates. Você tem palpite? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os clubes rivais em Minas sondaram há algumas semanas o atacante Lucas Ronier,
20 anos de idade, atua como ponta e como meio atacante e é o grande destaque do Curitiba para essa temporada. Jogador que já tem sido observado por outros clubes, nem Cruzeiro nem Galo fizeram proposta, mas quiseram entender as condições do negócio e, segundo o Thiago Fernandes, desistiram de avançar nas tratativas a partir do momento em que o Curitiba pediu 10 milhões de dólares ou quase 60 milhões de reais. Bastante dinheiro para um atleta de 20 anos que fez um razoável ano passado, de 44 jogos, 6 gols e 5 assistências, e que soma na atual temporada 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. A tendência é que Galo e Cruzeiro não contratem jogadores para essa janela de transferências que se encerra em 11 de abril, ou seja, na próxima sexta-feira os clubes não têm mais opção de contratar. Vale a lembrança ainda de que essa janela permite a contratação de atletas apenas que tenham disputado campeonatos estaduais. Bora fechar o vídeo para contar uma novidade importante e preocupante desse sábado. O volante Luiz Gustavo do São Paulo está internado no Hospital Albert Einstein. O volante começou a se queixar de dores na região torácica depois da vitória por 1-0 contra o Talleres lá na Argentina. Ele foi levado para fazer exames que constataram um tromboembolismo pulmonar. Situação grave que requer cuidados, está internado sob cuidados e fará um tratamento até novas avaliações. Não se fala em prazo de recuperação nem de retorno ao São Paulo. Já dá para cravar que ele não enfrenta, obviamente, o Atlético nesse domingo em Belo Horizonte e também tem sua condição de escalação em dúvida para o confronto contra o Alianza Lima no próximo meio de semana pela Libertadores da América. Para completar, preciso contar que o São Paulo deve ter uma escalação bem diferente para o confronto desse domingo. Existe a chance até de o Zubeldia poupar alguns titulares de olho na Libertadores, já é certo que Oscar e Lucas Moura não jogam. O Oscar vai precisar de pelo menos 2 semanas, mesmo período de recuperação para o Lucas Moura. O provável São Paulo para esse domingo, com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco ou Sabino Wendel ou Enzo Dias, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio ou Alves, menino da base, Luciano, Caleri e Ferreira na frente. E você, curtiu o time do São Paulo? Curtiu o vídeo também? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!